É, bem, pessoal, vamos começar. Bem, então, boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 34º ano, né? Precisamente, é a reunião de número 1435, e hoje, sem dúvida nenhuma, um dia especial para a gente. Nós estamos, diria que essa reunião, de uma certa forma, vai fazer parte do programa do mês da cardiologia, que foi eleito pela Rede Dó, para exatamente enaltecer os serviços de cardiologia de seus vários hospitais. Hoje em dia, com 50 e tantos hospitais, eu nem sei, já perdi a conta, né? Depois a doutora Olga pode dizer com precisão, mas então, a ideia dessa reunião, além de ser um caso clínico bastante interessante, é mostrar exatamente toda a nossa evolução no sentido de tratar bem, de acolher bem o nosso paciente. Hoje nós vamos contar com a presença honrosa da doutora Olga Souza, que é a coordenadora nacional da Rede Doc, já nos brindou com a palestra, aliás, foi a última palestra do ano passado, e também uma pessoa que já não é mais novidade aqui para nós, que é o Dr. Cleverson Zuchowski, que é um hemodinamicista conceituado da rede também, que vai nos brindar com sua presença. Então, antes de iniciar a apresentação, eu vou passar aqui a bola para o nosso diretor, o doutor Leonardo, que vai saudar aqui nossos convidados. Professor Léo, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Queria agradecer a presença de todos, principalmente a Olga e o Cleberson. É uma honra fazer parte desse time e o pessoal está super de parabéns aqui em Sergipe. O caso que o Vitor vai mostrar, tenho certeza que é excelente, mostra a capacidade desse grupo. E espero que nos próximos meses a gente consiga fazer essa reunião de novo presencial, que era muito bom estar perto de vocês, poder abraçar, né? Que a gente já está sentindo uma falta muito grande disso. Então, boa apresentação, Vitor, estamos aí. Obrigado pela presença de todo mundo. Um abraço. Bem, pessoal, então vamos iniciar. Então eu pedi agora que vocês desligassem os microfones, deixar somente o doutor Vitor. E, Vitor, aí ao final, né, você veja se você quer que o Cleverson participe durante a apresentação ou ao final, e ao final a gente vai ouvir também a doutora Olga e abriremos aí para a discussão como é de habitual. Então, Vitor, a tela é sua. Vamos lá. Vamos conversar. Boa noite a todos aí. Obrigado, doutor Souza, pelo convite. Eu acho que essa aula de hoje é uma aula muito importante aí para a gente, né? Nós, da Cardiologia do São Lucas, né? Contamos com a presença aí do Cleverson, colega hemodinamicista, e da doutora Olga, que é a diretora nacional da Cardiologia da Rede, né? E vamos trazer aqui para vocês um caso clínico, tudo que tem de mais complexo aqui dentro da cardiologia, né, e a forma como foi conduzido esse caso também é muito ilustrativa, né, de todo o potencial que a cardiologia da atualidade tem a oferecer para o paciente, em primeiro lugar, né. Então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, está perfeito, Vitor. Sim, está perfeito. Ok. Então, eu vou iniciar, né, a nossa reunião magna da cardiologia, número 1435, né, doutor Souza? Exatamente, Vitor. 1435. Um caso clínico de dispneia de início recente, tá? Para os que não me conhecem, sou Vitor, né, Vitor Vale, eu sou cardiologista e intervencionista também, e coordenador da hemodinâmica aqui do Hospital São Lucas, na Rede Dó São Luís. Bom, o quadro clínico, né, é de uma paciente do sexo feminino, de 81 anos, uma paciente ativa, porém muito restrita nos últimos dias, né, ela iniciou um quadro de dispneia aos mínimos esforços, tá, com início de 2 semanas para cá, tá?
ela passou no consultório do cardiologista clínico, que depois de examiná-la, referiu ela, né, a procurar o setor de urgência aqui do Hospital São Lucas para investigação diagnóstica e tratamento dessa dispneia início a 14 dias. Ela deu entrada aqui na unidade de então, né, com esse quadro de dispneia. Nossa unidade de urgência é uma unidade que dispõe de cardiologista 24 horas, né, uma equipe boa de cardiologia, residência de cardiologia, e a gente pôde acolher bem essa paciente. Tá? De antecedentes, ela tinha hipertensão arterial sistêmica, em uso de losartano, depois eu vou colocar as medicações. Ela era uma renal crônica em tratamento conservador, mas com clearance não muito debilitado, um clearance de 44. Tinha FA também, fibrilação atrial em anticoagulação. Tinha antecedentes de 2 uma troca de válvula mitral em 2003 e uma retroca dessa válvula mitral por disfunção da bioprótese mitral 13 anos depois. Então, em 2016, ela teve essa retroca da válvula mitral e nessa ocasião, né, nessa segunda cirurgia valvar, a paciente ficou 1 mês e meio praticamente internada no hospital. Ela acabou a cirurgia, né, e foi uma internação muito traumatizante para a paciente. Tá? Tanto é que ela não queria ir para a urgência, né? Ela ficou relutante de procurar a urgência, mesmo após o referimento do médico, por um trauma prévio, assim, de internação prévia em 2016. Também tem um antecedente de mastectomia e esvaziamento ganglionar em 2012. As medicações que ela vinha em uso, o médico assistente tinha iniciado uma diurético terapia com Lasix há 5 dias, né, da vinda da paciente à urgência. Sartana e Marevan, né? Então ela era anticoagulada com uma fibrilação atrial aí, com Chades-Vasque alto, né, e valvar, né? Não era uma fibrilação. Na época a gente não tinha o RIVER, né, que é o último estudo aí com anticoagulação em valvares. O exame físico da paciente, né, o que chamava atenção na chegada dela, é que ela era eupneica em repouso, né, mas para subir na maca para examinar, fazer o exame físico dela, ela, né, já aumentava bem a frequência respiratória, o ritmo cardíaco irregular, e chamava atenção, né, um sopro sistólico aí, regurgitativo, com um timbre diferente do habitual da paciente, né, isso o médico assistente foi bem categórico em falar, eu acho que mudou o timbre do sopro dela, eu acho que pode ter alguma coisa aí, né. Chegou estável hemodinamicamente, com 130 por 80 de pressão arterial, a frequência cardíaca bem controlada, né, turgência jugular presente no exame físico. A ausculta pulmonar tinha alguns crépitos basais, mas também não era nada gritante, né, longe de ser um edema agudo de pulmão ou alguma coisa semelhante, era um aspecto de congestão pulmonar discreta, saturando bem, abdômen não tinha edema de membro inferior. Tá? O eletro dela, admissional, era um eletro que quando a gente bate o olho, assim, a gente acha que o RR está regular, né? Mas a gente até acha que pode ter alguma outra onda P aqui, mas quando olha bem o traçado, né, sem estar aqui no computador, é um traçado de FA, tá? Sem nenhum outro sinal, nem de isquemia aguda, nem de nenhuma outra patologia. Laboratório admissional dessa paciente, tá? Hemoglobina de 11,7, leucócitos normais, 7.800, plaqueta no limite inferior. A função renal para uma senhora de 80 e poucos anos, né, realmente com a debilitada, mas a gente tem que lembrar que ela tinha um uso recente de diurético, né, foi incrementado esse diurético, isso pode ter acarretado uma piora ainda maior da função renal. Eletrólitos normais, enzimas hepáticas alteradas, mais de 3 vezes aí alteradas, um NT-proBNP de 9.600, né, isso já em uso de diurético há alguns dias, então possivelmente isso era até maior, com troponina normal,
é uma troponina ultrassensível normal, nosso valor de referência é 23 para mulheres do kit, ela tinha 19 de troponina. Raio-x de tórax dela, se quiser comentar também, me interromper, pode ficar à vontade, né? É um caso clínico, acho que a gente está aqui para discutir um pouco também, mas é um raio-x de tórax que tem uma congestão aqui e lá, né? Parece que um hilo mais congesto aqui, principalmente à direita, talvez tenha um pouquinho de derrame pleural aqui à esquerda, né? Uma linha B de Kerley aqui talvez. Então, assim, um raio-x pulmonar aí, né? E aí, a gente começou a fazer alguns diagnósticos aqui para essa paciente, né? Primeiramente, um diagnóstico sindrômico, eu acho que com esse contexto de dispneia de início recente, turgência jugular, ausculta com alguns crépitos bilaterais, com essa radiografia, né, um BNP de 9.600, eu acho que a gente pode fazer um diagnóstico pelo menos sindrômico aí de uma síndrome de hipertensão venocapilar pulmonar, né, ou seja, uma síndrome de congestão mesmo pulmonar acontecendo nessa paciente. E, na minha opinião e na opinião do time que estava conduzindo o caso e do médico assistente, né, a hipótese mais provável, né, era de uma valvopatia aguda. Era uma paciente que já tinha antecedente de 2 trocas, né, de válvula mitral, prótese biológica nas 2 ocasiões. Apesar da última troca ter sido há 4 anos, né, da chegada da paciente ao hospital, ou seja, era para a prótese ter uma durabilidade aí pelo menos superior a 7 anos, né? Mas com sopro regurgitativo mitral de timbre piante, isso chama muito a atenção, né? Um sopro piante, nós temos residentes aí assistindo também, é um sopro que sugere ruptura de algum folheto, alguma coisa excêntrica, não é a excentricidade do jato, né? Então isso chama muito a atenção e chamou muito a atenção no caso dela, né? Podíamos pensar também em outros diagnósticos, né, como, por exemplo, uma miocardite aguda, como causa de uma insuficiência cardíaca aguda, um Takotsubo torácico, o eletropraticamente normal, né, fica difícil esses diagnósticos secundários aí. Então, assim, como diagnóstico topográfico, né, nós topografamos inicialmente pela clínica, exames laboratoriais e radiografia, um diagnóstico topográfico de alguma alteração da válvula mitral, né, uma insuficiência mitral aguda, interrogada aí. E como diagnóstico etiológico, né, a gente podia pensar numa disfunção aguda da bioprótese, né, uma ruptura de folheto da bioprótese mitral, endocardite, apesar de ela não ter nenhuma clínica para endocardite, mas eu acho que a gente precisava considerar isso daí. E aí nós internamos essa paciente, obviamente, né, na nossa unidade cardiológica, que nós temos aqui no Hospital São Lucas, que são 20 leitos, iniciamos com 10, agora são 20 leitos da UCV, 10 leitos são de terapia intensiva cardiovascular mesmo, no conceito, né, com ampla monitorização aí, hemodinâmica invasiva, né, se necessário. É uma unidade com cardiologistas bem experientes, né, dando plantão e passando como diaristas. Do lado da hemodinâmica, se vocês puderem ver aqui, a gente tem uma interação boa, né, isso foi uma polêmica no início, mas aqui é a porta do setor da hemodinâmica e a gente já abre a hemodinâmica aqui para essa unidade cardiovascular. Então, a gente desenvolveu uma interação muito boa com os colegas cardiologistas clínicos dessa unidade, né, que vão ver os exames da hemodinâmica e acompanham os pacientes ali em tempo real. E essa paciente ficou internada aqui na UCV. E a estratégia terapêutica inicial para essa paciente foi, né, tirar o diurético via oral, né, deixar um diurético venoso, muito hipervolêmica, vasodilatadores via oral, otimizar vasodilatadores para tentar reduzir aí a pós-carga e esse ventrículo trabalhar melhor, né, pensando na possibilidade de insuficiência mitral aguda. Fisioterapia respiratória, né, importantíssima. Hoje vocês estão vendo com Covid a importância da fisioterapia respiratória, mas para a gente da cardiologia também é muito importante, fundamental, principalmente num quadro como esse, com congestão pulmonar, né? Então, ventilação não invasiva é bem importante para sintomas. E
fundamental, né, já que, lembrando vocês, é uma paciente que não queria internar, né, ficou traumatizada com a última internação dela em outro hospital, que ela trocou a válvula mitral, né, 4 anos atrás, passou 43 dias internada. Então, a UCV é uma unidade também diferenciada por conta disso, né, dá para a gente deixar um familiar ali, é uma unidade mais acolhedora mesmo, com pacientes um pouco mais graves. E traçamos uma estratégia diagnóstica inicial aí, um ecocardiograma já transesofágico, né, e se possível com 3D associado, poder ver, né, investigar realmente como que é o miocárdio dessa paciente, como está a válvula mitral e as outras válvulas, tamanhos e mecanismo, né, dessa possível insuficiência mitral. Então, essa paciente foi para o setor de métodos gráficos, né, um setor coordenado aí pelo professor Souza, e um setor que tem tudo disponível, né? A gente tem eco, transesofágico, 3D, dobuta, ergoespiro, ergometria, a gente tem bastante coisa disponível aí para os nossos pacientes. Recebendo mensagem. E essa paciente foi fazer um eco transesofágico, né? Aí no setor de métodos gráficos. O eco transesofágico, não sei se Tiziana está aqui com a gente, eu não estou com a lista aqui dos participantes. Tiziana Oi, Vitor. Oi, Tis, tudo bem? Tiziana é nossa ecocardiografista aqui, bem experiente já e que acompanha a gente nos procedimentos estruturais da hemodinâmica. Tis, se você puder dar uma palavrinha sobre o eco. Então, o médico assistente, né, me solicitou o eco, né, logo diretamente do transesofágico. Na verdade, no eco transtorácico dela, ela já tinha uma imagem sugestiva de ruptura de folheto, que a gente conseguia ver o folheto basculando para o interior do átrio com refluxo excêntrico. Agora, essa imagem que você está mostrando, Vitor, do lado esquerdo, a imagem do transesofágico, a gente pode ver a prótese mitral com a imagem de ruptura do folheto posterior dessa prótese, esse folheto que está basculhando para o interior do átrio esquerdo. E do lado direito, a gente pode ver realmente um refluxo excêntrico direcionado para o septo intratrial, formando um efeito coanda, justamente contralateral ao folheto que está roto. Tá ok? Pode seguir, Vitor. Então, à esquerda, a gente fez uma imagem em 3D, um zoom 3D da prótese, e a gente pode perceber ali, em 6 horas, o folheto realmente que está roto, ali o folheto posterior. E à direita é o Doppler espectral do refluxo tricuspídeo, que ela tinha um refluxo tricuspídeo moderado, com uma dilatação do anel, e a gente pode perceber que ela tem uma hipertensão sistólica pulmonar importante. Tem uma PSAP de 77, mas somando ainda com a pressão do átrio direito, que é estimada pela cava. Obrigado, Tícia, aí, pelas considerações. Okay. Né? Fica bem visível aqui mesmo no 3D. Uhum. E o laudo, né? Vou ressaltar aqui alguns pontos importantes do laudo de Tiziana, foi ela que fez o eco da paciente. Ressalto para vocês aqui que um átrio esquerdo aumentado, mas de forma moderada, tá? Talvez esse aumento atrial tenha sido responsável, né, pela paciente aí não descompensar de cara, né, não fazer um edema agudo de pulmão por uma insuficiência mitral aguda, né? Ela tem um ventrículo normal, diâmetros normais, função normal, fração de ejeção de 61%. E aqui, a prótese biológica mitral, né, com folhetos discretamente espessados, mas que observa-se fratura do folheto posterior da prótese, né? Bem, um jato excêntrico, né, um refluxo de grau importante, né, o jato é excêntrico direcionado para o septo, com aquele efeito coanda, que ficou bem ilustrativo ali no slide anterior, e já com gradiente também médio de 9, transmitral, né, mostrando também aí uma estenose talvez já pela disfunção prostética e ruptura de folheto. Bom, nossa hipótese diagnóstica se confirmou, né, uma insuficiência mitral aguda por disfunção de bioprótese mitral, e o mecanismo da disfunção foi uma fratura do folheto posterior dessa prótese. E aí a gente tinha, né, uma alteração mecânica da prótese que a gente não ia melhorar com remédio, né? Lógico, o diurético ia aliviar sintomas, mas a longo prazo a gente precisava de alguma coisa mecânica para tratar dessa válvula, né? E aí nossa estratégia terapêutica definitiva era corrigir o problema valvar dela, e a gente tem 2 formas de fazer isso. Uma forma cirúrgica, mais tradicional, e a forma percutânea, né? Mesmo se tratando de válvula mitral, o valve-in-valve mitral, né, por via transeptal, tem sido um procedimento aí, cada vez mais indicado, principalmente em casos de maior risco.
E para o planejamento, né, para a gente ver se era factível, né, a gente fazer o procedimento pela via percutânea, a gente foi com a estratégia de planejamento através da angiotomografia valvar, né, mitral nesse caso, e já faríamos ali as coronárias também, né, apesar do clearance da paciente ser um clearance limítrofe, hoje em dia a gente, com muito pouco contraste, a gente consegue fazer uma angiotomografia valvar e coronária. Fomos aí, então, né, nossa paciente foi para o setor de imagem cardiovascular, né, vejam aí que bonita essa ressonância aí à esquerda, mas ela não foi para a ressonância, né, apesar da gente ter uma ressonância forte aqui com o Luiz Flávio, recentemente adquirindo aí um software para mapa T1, mapa T2, cálculo de volume extracelular, algumas coisas que antes a gente nem pensava existir, né, hoje em dia a gente tem isso disponível aqui no hospital, mas ela foi para tomografia, né. Eu queria que o Luiz Flávio comentasse um pouquinho da tomografia dela, já que você está aqui com a gente, Luiz Flávio. Oi, Vitor, boa noite. Então, assim, na verdade, a indicação, na verdade, foi para a gente avaliar a tomografia cardíaca, né? A gente sempre fala antes, né, que esses pacientes que estão muito descompensados, às vezes a gente não consegue ver as coronárias por conta da frequência cardíaca elevada, né, dificuldade de beta-bloquear. Só que nesse caso a gente, assim, deu sorte, né, porque realmente as coronárias, na verdade a aquisição é uma só, né, a aquisição é igual a de coronárias, né, com pequenas modificações em termos de voltagem, mas assim, a mesma aquisição que você usa para coronária é a mesma que você usa para ver a válvula mitral. Diferente da angiotom para TAV, né, que você pega a aorta abdominal, então é uma angiotom mais complexa. Mas nesse caso a gente faz o mesmo protocolo da angiotom, e nesse caso a gente deu sorte de conseguir ver muito bem as coronárias, né? Você pode passar a próxima. Você vê aí, consegue ver bem o lumen dos vasos, né? Tem discretas calcificações parietais, mas consegue ver que as coronárias realmente estão todas pérvias, né? Não tem nenhum sinal de obstrução, né? Pode passar a próxima. Então, e aqui foi realmente o que a gente queria ver, né? Que era analisar a válvula. Tem alguns detalhes que depois o Vitor vai comentar também, mas isso aí que você está vendo brilhando aí à esquerda, né? E à direita também é o anel protético, né, que você vê, a primeira coisa que você vê é que ele está íntegro, né, apesar do folheto estar roto, mas o anel está íntegro, isso é importante, porque você precisa ancorar a válvula numa estrutura íntegra, né, então isso foi a primeira coisa que a gente tem que ver. O diâmetro da prótese, né, que você está aí medido, né, que você vai definir o tipo de prótese que vai usar, né, o tipo e o tamanho, pode passar a próxima. Mas o mais importante realmente, né, Vitor vai comentar isso depois, é você avaliar o principal risco do procedimento, que é a obstrução de via de saída após o implante da prótese. Então, assim, 99% do exame é girado em torno disso. Então, você tem alguns parâmetros que você consegue medir fácil, né, que é o ângulo mitro-aórtico, aí, a sua direita, a sua esquerda, no meio a distância do folheto do septo, que não está bem aí, mas depois a gente mostra melhor, e a própria via de saída, né, como ela é medida originalmente. Então, aí à esquerda, né, eu estou traçando um corte bem na via de saída, e eu tenho uma análise axial dessa via de saída, né? Isso aí, assim, se ela já tem uma via de saída pequena, né, assim, com a área pequena, já contraindica. Então, esses são os parâmetros que você usa. Porém, o mais importante, pode passar a próxima, é você simular como fica isso aí com a prótese, né? Então, isso aí, o Vitor tem alguns trabalhos, tem uma apresentação que ele mostra isso bem, né, que o parâmetro que tem a melhor curva, o melhor ROI, a melhor curva sobre a ROI, na verdade, isso aí, né, que é a análise da LVOT, a neo-LVOT, né, que você colocar uma prótese, você colocar no software uma prótese, simulando a prótese que você vai implantar, e ver como ela se comporta nesse coração. Essa análise a gente não faz aqui, né, a gente precisa de um software, que é o CVI 42, que a gente ainda não tem disponível, né? Só para você ter ideia, é um software muito avançado, né? Da rede inteira, só 4 hospitais têm, com fé em Deus a gente vai ser o 5º, né? Que a gente já está brigando por isso, né? Mas na época que a gente fez a gente não tinha, né? E a gente não tem ainda, então essa análise é feita fora, é feita nos Estados Unidos. E nessa análise tem duas coisas que chamam muita atenção, que é a distância da neoprótese, mostra aí, Vitor, essa prótese, onde ela vai ficar, né? Que é no anel mitral. E aí você tem a distância dela para o septo, e mais ao lado, que é o mais importante, é a nova área. Então, eu tinha mostrado aquela área original, no slide anterior, e aqui é como ela vai ficar, né, após a prótese.
E, assim, a gente considera uma área aí menor que 200, né, para você considerar contraindicação, baseado nos estudos hipertróficos, né, que os hipertróficos que têm gradiente, normalmente ele tem a área menor que 200. Então, a gente extrapolou isso para mitral, e isso foi já corroborado com vários trabalhos, e a gente considera contraindicado se ele tiver uma área menor que 200 milímetros, né? Então, essa paciente tinha uma excelente área, né, uma área de 422, né, então, assim, perfeito para implantar, não tinha nenhuma contraindicação. Pode passar a próxima. Então, eu acho que aí tem algumas coisas além da contraindicação, que é a programação, né? Como você vai planejar esse implante, né? À esquerda você tem a projeção ideal, né, que é feita junto com a ventriculografia, né, que é feita pela toma, mas corroborada com a ventriculografia. E na direita você vê como é que se comporta esse septo, se ele tem aneurisma de septo, se ele tem alguma anormalidade, já que 90% dos implantes vão passar pelo septo interatrial, né? Você pode fazer via apical ou via septo, mas a maioria vai pelo septo. Então, todas essas características a gente teve que relatar no laudo, e a conclusão é que o exame mostrou que era totalmente elegível para o procedimento, né? Vitor? Isso aí, Luiz Flávio. Obrigado aí pelas explicações. Realmente, assim, a tomografia, eu acho que sem tomografia hoje, né, a gente faria muito pouco estrutural, né? A tomografia veio avançar muito o tratamento da cardiopatia estrutural, né? Especificamente o tratamento da válvula mitral, a gente depende muito da tomografia, né, e o eco transesofágico. A complicação mais temida do procedimento, que praticamente contraindica o procedimento, como o Luiz Flávio bem falou, é a obstrução da via de saída do VE, né? Eu quero que vocês concentrem aqui nessa foto do meio. Ela está simulando uma prótese, né? Aqui a gente colocar uma prótese por dentro da prótese antiga da paciente, tá certo? Esse é o objetivo do procedimento. E o que acontece é que quando a gente coloca essa prótese, o folheto da válvula mitral, né, da prótese mitral da paciente, ele é rebatido em direção à via de saída do ventrículo esquerdo. E esse folheto ele pode obstruir essa via de saída, se for um folheto grande, ou se o septo da paciente for grande, né? Então, assim, essa distância é fundamental, e o cálculo, né, dessa simulação de quanto que sobra, né, da via de saída do ventrículo esquerdo após o implante da prótese, né, que eles chamam de neo-LVOT, ou seja, neo, via de saída, uma nova via de saída do ventrículo esquerdo. Isso é o maior preditor aí dessa complicação, que é uma complicação aí fatal em até 2/3 dos casos, né? O paciente morre em sala. Essa tomografia é bastante favorável, né? Então a gente seguiu com o planejamento e fomos para o HEART-TEAM, né? Vocês lembram que a gente está discutindo aqui uma senhora de 81 anos, né, com algumas comorbidades, e cujo tratamento cirúrgico resolve o problema da paciente, né, e o tratamento percutâneo é factível, né, mas é muito mais recente do que o tratamento cirúrgico. Então, assim, a gente tem um HEART-TEAM aqui no São Lucas, né? Essa daí é a foto de uma das reuniões, né? Algumas figurinhas são sempre presentes, outras são volantes, vão e vêm, mas a gente está sempre presente, né? Aqui temos 2 hemodinamicistas, 2 cirurgiões cardíacos, Luiz Flávio aí, da imagem, e temos 4 cardiologistas clínicos aqui também, né, compondo o nosso HEART-TEAM. A gente discute os casos de maneira... a apresentação é muito breve e direta, né? A gente não fica filosofando muito o mecanismo, o sopro, não, é bem direto, né? A gente quer quer tentar entender qual a melhor estratégia para a paciente, né? O que ela vai se beneficiar mais. E lógico que a gente tenta sempre trazer o cardiologista assistente do caso, né, para discutir com a gente, tá? E a gente vai levar o resultado dessa discussão para a família para ver se eles aceitam ou não. Roberto, se você quiser falar um pouquinho do HEART-TEAM, você que é praticamente a pessoa que idealizou e foi pioneira nisso aqui no São Lucas, né? Já estou botando aqui o slide para você da paciente que você conhece bem também. Já, Vitor, boa noite, obrigado. Na verdade, esse caso foi um caso que facilitou em alguns pontos, porque é uma paciente que já não queria operar, né? A experiência prévia foi muito traumatizante, você mesmo falou, foi mais
1 mês e meio de internação, com muitas complicações, saiu muito debilitada do hospital para se reabilitar. Era uma condição que, por base, ela não queria, e a gente viu na sua apresentação prévia que o procedimento percutâneo era totalmente factível. Mesmo que ele não fosse, mesmo que ela não quisesse, que ela optasse por operar, né, e a gente levasse em consideração, a gente levou em consideração alguns pontos importantes, né, a presença do médico assistente também na reunião foi fundamental. É uma paciente idosa, né, que tinha uma insuficiência mitral aguda, já ia para a 3ª cirurgia e que tinha um STS, né, de alto risco de mortalidade e morbidade, né, praticamente 40% de morbidade, né, mortalidade. Isso levou a gente, né, a tendenciar o procedimento percutâneo, né, sendo que já era factível na nossa avaliação prévia. Não teve muita dificuldade. Eu só gostaria de lembrar que o nosso heart team, ele tem mais ou menos uns 2 anos, né? A gente começou muito a trabalhar pacientes com estrutural, ele se ampliou para doença coronária e para doenças da aorta, né? A gente se reúne todas as sextas-feiras, 7 horas da manhã, para iniciar o dia bem, com a discussão, e que cada vez mais ele vem sido assim, bem prestigiado, com um coro bem elevado, e somando ao que há de evidência, né, na cardiologia no geral, para tomagem de conduta nesses pacientes mais complexos. Acho que é isso, Vitor. A gente decidiu, a família aceitou, a paciente lúcida orientada aceitou pelo implante da válvula via percutâneo. A gente já tinha selecionado o número pelas imagens prévias e a gente foi para o procedimento. Ótimo. Obrigado, Roberto. Vamos tocar esse heart aí essa semana, hein? Volta a 1ª semana de junho. Dá um aviso a todos. Bom, em se decidindo, então, pelo procedimento percutâneo, né, um procedimento realizado na hemodinâmica, tá? Nossa hemodinâmica aqui, a gente tem 2 salas de hemodinâmica aqui no São Lucas, né? Isso dá um conforto grande para a gente, né, porque hoje em dia o número de procedimentos, né, de indicações de procedimentos tem crescido com estrutural, com a parte de eletrofisiologia, marca-passo, a parte vascular e de neuro também, né. A gente tem disponível, né, para nos auxiliar aí dentro da hemodinâmica também, a gente tem ultrassom intracoronário, tomografia de coerência óptica, temos a parte funcional também com FFR, IFR, então a gente está bem servido aí dentro da hemodinâmica do São Lucas também. Essas fotos são cortesia do Dr. José Augusto, que está nos assistindo aí também, mas é um procedimento que a gente vai usar com eco transesofágico. Então, como a gente vai fazer um eco transesofágico, e é um procedimento que potencialmente, né, pode ter alguma complicação ou se estender mais, a gente prefere entubar a paciente, né? Então, anestesia geral, e aqui está a nossa equipe de eco aqui, Ticiana e Iana, né, fundamentais aí para nos assistir durante o procedimento. O eco intraprocedimento, a gente confirma aqui aquele efeito coanda, insuficiência mitral importante, jato excêntrico, né, direcionado para o septo, né, como vocês veem aqui na foto, o efeito coanda, né, indo todo o átrio aqui, correndo todo o átrio esquerdo. E aí vamos começar o procedimento mesmo. O procedimento da gente, a gente punciona, né, uma veia, não é artéria, a gente punciona a veia femoral, tá? E aí nosso objetivo é passar do lado direito do coração, no lado venoso, o átrio direito, a gente passar para o átrio esquerdo. E através da punção transeptal, né, punção do septo interatrial, é que a gente consegue fazer essa passagem do lado direito para o lado esquerdo do coração, tá? Vejam aqui, concentrem na figura da esquerda, um eixo curto aqui do transesofágico, aqui é a aorta, então a gente sabe que a aorta está anterior, né? E a gente quer puncionar o septo na parte posterior dele. Então vejam aqui a tenda, essa tendazinha no septo interatrial significa agulha de punção transeptal, né? Fazendo um abaulamento aqui. Então a gente está longe da aorta, estamos bem aqui nessa imagem. E aí a gente vem aqui para o transcaval, né? A gente fica alternando transcaval com eixo curto para a gente ver, né, que a gente quer puncionar esse septo na parte mais inferior, né? Diferente de outros procedimentos, como o MitraClip, que a gente tenta funcionar mais superior para ter altura para a válvula, esse a gente tenta funcionar mais inferior, né? E aqui está a cava superior, então a gente vai ter que se afastar dela, né? E aqui vocês veem a pontinha da agulha, né, indo para a parte mais inferior do septo.
né? Depois de puncionado, você vê aqui a agulha dentro do átrio esquerdo, né? Aqui é átrio direito, aqui é átrio esquerdo. Então, você consegue calcular a altura da sua punção, né? Onde você puncionou para o plano valvar mitral. Aqui tem uma altura de 2,7, uma altura boa, né? Para vocês terem uma noção, quando a gente vai fazer um mitraclip, você quer uma punção com mais de 4,5 centímetros aí de altura. Então, a gente está com altura baixa aqui, boa para esse tipo de procedimento. Lançamos mão de bastante tecnologia nesse procedimento. Uma delas é essa bainha deflectível, né? Ela faz a curva para um lado, para o outro. A gente gira, né? E vocês veem aqui ela no eco passando, né? Pela região do septo interatrial. Essa bainha direciona a gente, né? Esse anel aqui é a válvula mitral, é o anel da bioprótese mitral. Então, com essa bainha, girando ela, a gente consegue direcionar exatamente para a abertura da válvula mitral, para a gente poder iniciar o procedimento. Vejam aqui, né, a ventriculografia esquerda inicial. A gente injetou um pouquinho de contraste nessa paciente, tá? Vejam aqui o átrio esquerdo delineado aqui para vocês, ventrículo esquerdo aqui onde está o catéter na ponta, e vejam a quantidade de contraste que passa do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, ou seja, insuficiência mitral aqui pela prótese, né? O átrio esquerdo fica todo cheio de contraste, né, denotando uma insuficiência mitral importante. Bom, já puncionamos o septo, né, já estamos dentro do ventrículo esquerdo, já passamos pela válvula mitral, né, como vocês podem ver aqui no eco à direita, né, essa imagem ficou bem legal aqui dos guias, né, passando pela válvula mitral, indo para a ponta do ventrículo esquerdo para dar suporte para a gente subir com o material. A gente tem que fazer uma dilatação do septo interatrial. Então a gente termina criando uma CIA ali, momentânea, né, de algumas semanas ali, talvez meses, para a gente poder passar com a válvula através do septo. A gente precisa cruzar a válvula do lado direito do coração para o lado esquerdo do coração. Então, para isso, a gente tem que dilatar esse septo com o balão, abrir mesmo um orifício maior para poder passar a prótese. E aqui já a prótese posicionada no anel mitral, né, ou seja, na prótese antiga da paciente, a gente vai insuflando essa prótese, que é uma prótese balão expansível, né? A gente insufla ela muito lentamente, né? Para ela ter uma conformação mais cônica, né? E impedir a embolização dessa prótese no futuro. A gente faz essa insuflação, a gente pode fazer com rapid pacing, né? Que é o que está acontecendo aqui. A gente está com um marca-passo estimulando o ventrículo da paciente a mais ou menos aí 150 a 180 batimentos por minuto, e a gente insufla esse balão e libera a prótese nova, né, dentro da prótese antiga, né? Então, diferente do cirurgião, a gente não retira a prótese antiga para colocar uma nova. A gente simplesmente esmaga a prótese antiga, os folhetos ficam esmagados e a prótese nova fica funcionando normalmente por dentro da antiga, tá? O eco aqui pós-implante imediato, né, vocês já veem uma coaptação dos folhetos bem melhor, né, a insuficiência mitral ausente praticamente quando os folhetos estão fechados, né, mas nesse tipo de procedimento, né, para não ficar nenhum gap entre as próteses, né, o ideal é a gente fazer uma pós-dilatação, que é justamente o que a gente fez em seguida, né. Então a prótese já estava implantada, mesmo assim a gente vai com um balão não complacente, né, e dar uma alta pressão dentro dessa prótese para ter certeza que ela vai colar na prótese antiga e não ficar nenhum gap, nenhum leak entre as duas próteses, certo? E aqui no eco vocês podem ver a pós-dilatação acontecendo aqui, o balão insuflado dentro, né, através da válvula mitral, né, da prótese já recém-implantada, né. O eco final, vejam aqui à esquerda, prótese recém-implantada, com coaptação perfeita, ausência de insuficiência mitral. A gente sempre mede a CIA e vê o fluxo da CIA, né? A gente dilatou o septo, né? Criou um buraco aqui, então a comunicação interatrial aqui no caso de 5 milímetros com fluxo esquerda para direita, né? Mas bem tolerada pela paciente. E um gradiente da via de saída do ventrículo esquerdo, ou seja, a nossa maior complicação, né, após o implante da prótese, é a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. A gente mede esse gradiente, um gradiente ínfimo aqui de 1,6
na via de saída do ventrículo esquerdo, né, corroborando o nosso planejamento através da tomografia de que nada ia acontecer com essa via de saída. Ventriculografia esquerda pós-procedimento. Vejam vocês aqui a prótese completamente competente, o contraste não passa mais para o átrio esquerdo, ele vai todo para a aorta, né? Ausência de insuficiência mitral. Vou colocar aqui para vocês compararem, né? O da esquerda é antes, né? E o da direita é depois. Vejam que não passa mais contraste como passava anteriormente. A válvula completamente competente. Um agradecimento aí da equipe do procedimento, eco, cirurgião presente na sala, hemodinâmica aqui, eu, André, Eduardo, Fábio Sandoli e Ana de Ciana, né? Estamos juntos aí. E o pós-procedimento foi muito tranquilo, a paciente foi estubada em sala, estável hemodinamicamente, sem droga vasoativa, né? Deambulou no dia seguinte e a gente trocou o anticoagulante dela por um NOAC, né? Eu acho que tinha acabado de sair o River, se eu não me engano, uma semana antes desse procedimento, foi muito próximo do procedimento, então a gente teve mais segurança de anticoagular ela, né? Laboratório da alta, BNP já bem menor, né? 1/3 do que o BNP de chegada. A hemoglobina caiu um pouquinho, mas nada gritante que precisava de atenção. E a creatinina até melhorou, né? Mantendo a ureia um pouquinho elevada. O paciente teve alta hospitalar 72 horas após o procedimento. E no segmento ambulatorial, a paciente está assintomática, né? Sem diurético, ativa, independente. Ela fez eco 30 dias após, que mostrava uma prótese normofuncionante, né? Um gradiente médio transmitral de 5,2, uma PSAP que era de 77, né? Tinha caído para 51, e mantendo a CIA, né? A comunicação interatrial sabida já, né? De 5 milímetros com shunt esquerda-direita puro. Fizemos também uma angiotomografia pós-procedimento, né? Em teoria, não se teria indicação de fazer essa angiotomografia, né, uma indicação formal pelos guidelines, mas como é um procedimento muito novo, a gente ainda está tentando entender o que acontece com essa via de saída, o que acontece com a válvula, com o átrio, então a gente está documentando esses casos, inclusive participando do Registro Brasileiro de Intervenção em Válvula Mitral, de válvula em válvula mitral. E se o Luiz quiser comentar aí o pós-procedimento, a angiotomografia. Tenho certeza que você comentaria muito bem aí. Você está mais acostumado com tomografia do que muitos neurologistas. Mas assim, eu achei legal essa imagem aí, porque mostra exatamente a posição da prótese, né? E aí se você puder mostrar a via de saída, aí você está com o mouse, mas exatamente a relação dela no 3D mesmo, a relação dela com a via de saída, né? Então, por isso que é importantíssimo a gente ter aquelas medidas antes, né? Você vê que se ela tivesse um pouquinho mais para baixo, mais para cima essa via de saída, mais apertada, ia obstruir realmente a via de saída. E aí você vê aí no meio, né, você vê a prótese, né, como é que ficou o diâmetro dela, interno, a área. E aí do lado a gente fez o que tinha sido feito, né, com a simulação. Agora não precisa de simulação, agora a prótese está aí. Então a gente mediu realmente para ver se a área ficou uma área adequada. Ele teve pequenos mismatch em relação ao prévio, né, ao predito, mas assim, uma área de 320, então uma área excelente, né, longe da possibilidade de obstrução, né? Então você vê como a esquerda, a gente tem o pré e o pós aí, né? O pré à esquerda e o pós à direita, mostrando como era a via de saída antes e como ficou depois. Então mostrando por que a gente tem que analisar muito bem essa via de saída, né? Porque realmente você vai causar uma obstrução de via de saída. Uma obstrução não, você vai causar uma diminuição, digamos assim, da área de via de saída. Isso não tem para onde você correr. Agora, essa diminuição não pode ser o suficiente para causar obstrução, que é o que a gente conseguiu nesse caso, né? Então, você vê que saiu de uma via de saída de 460 para 320. Então, você diminuiu a área de via de saída, mas não causou uma obstrução, já que, assim, vários estudos já foram mostrados que acima de 20, no caso 200, né, acima de 200 milímetros quadrados, você não tem gradiente, né? Então, isso foi muito bom para a gente documentar realmente isso aí. É isso, pessoal. Queria agradecer a todo mundo aí pela paciência, caso clínico bem ilustrativo aí. E aproveitar para convidar vocês aí para o simpósio virtual internacional da cardiologia da rede, tá? Vamos ter
um simpósio aí valvar, né, o módulo 1 de intervenção valvar, temos nomes aí nacionais e internacionais de peso, e vai acontecer agora na próxima sexta-feira, às 8 da manhã, né, tá aí o link aí embaixo para inscrição, e queria agradecer vocês aí mais uma vez, vou encerrar aqui meu compartilhamento, obrigado. Bem, Vitor, eu gostaria de parabenizar, né, por sua apresentação, eu diria assim, excelente, como é usual, né, você tem nos brindado sempre com apresentações fantásticas, e aqui eu queria ressaltar, meus amigos, uma condução de caso, eu creio da minha ótica, assim, muito bem feita de ponta a ponta. Então, a paciente que foi muito bem conduzida, doutor Lauro, pelo clínico na entrada, você vê que foi feito o diagnóstico clínico de insuficiência cardíaca, de congestão, vocês vejam que foram pedidos, solicitados exames na medida certa, não foi uma quantidade absurda de pacientes, não é aquele como é a ideia que a gente tem sempre procurado fazer com que na cardiologia da nossa instituição, quer dizer, nós temos exames de toda a natureza, nós pedimos exames na hora certa, na quantidade certa. Você veja que é um quadro de insuficiência cardíaca por todas as características, e quando o eco depois confirma que tem uma fração de ejeção normal, ou seja, IC com fração de ejeção preservada, né, e entra aí a causa, que é a disfunção de prótese, e você viu que é uma paciente que ele passou por todos os nossos serviços de excelência e a paciente está muito bem. Então, eu gostaria, antes de abrir para a discussão, de passar a palavra primeiro ao Dr. Cleverson, em seguida à doutora Olga, né, para ela fazer as suas considerações. E aí, Dr. Cleverson, você acha que o pessoal da hemodinâmica aí conduziu bem? Qual é a sua opinião? O senhor tem uma autoridade máxima. Não sei, pessoal, se vocês viram, mas a foto do Dr. Cleverson está naquele grupo ali, não é, Olga? De gente de altíssimo nível, né? Esse simpósio aí de sexta-feira é imperdível. Professor Cleverson, o que é que você achou aí do caso? Obrigado, Souza. Queria parabenizar desde a condução do caso até a apresentação do Vitor. Mostra que vocês, eu já vou até exemplificar por que vocês estão praticando o que há de mais, eu diria, moderno. Acho que estava no mudo aqui, né? Agora foi, Cleverson. Vocês não viram nada do que eu falei? Não, ouvimos. Tá. O caso, eu achei bem interessante, Vitor, porque mostra como esse caso, a hemodinâmica, ela não pode estar desconexa do restante da cardiologia do hospital. Você mostrou toda a jornada do paciente dentro do hospital, como a cardiologia aí do hospital está integrada, e aí você pode chegar no final da pirâmide que oferecer uma tecnologia de alta complexidade. Essa estratégia do valve-envolve é um tratamento que não tem mais volta, porque você mostrou bem, tratamento menos invasivo, em poucos dias essa paciente pôde ir para casa, de uma recuperação maravilhosa, com gradientes valvares ótimos, né? E está muito de acordo com a maior publicação que nós temos, que é a publicação do JAMA, que avaliou 1.500 pacientes do registro americano, tá? Nessa publicação, para vocês terem uma ideia, o STS dos pacientes, em média, era de 11%, que foi igualzinho o STS dessa paciente. Idêntico. E isso para mortalidade em 30 dias, como é o STS. E a mortalidade desse grupo de pacientes submetidos à terapia valvar, nos Estados Unidos, foi de 5%. Ou seja, pelo menos metade da mortalidade, se avaliarmos isso em 30 dias. E aí você pode falar, poxa, mas lá o pessoal está muito experiente com esse procedimento, então acaba tendo melhor resultado. Se olharmos atentamente nessa publicação, em média, os centros implantaram 3 próteses, tá, por centro, foram 200 e poucos centros. Então é uma técnica que você consegue, com poucos casos, reproduzir o que se faz lá fora.
Não é uma técnica que você tem que ter uma grande curva de aprendizagem, desde que se tomem os devidos cuidados na estratégia de planejamento, como o Vitor mostrou, onde o ecocardiograma e a tomografia, principalmente, são fundamentais. Então, vocês já fizeram um caso, aqui nós temos poucos casos aqui também, 4 casos, o Vinícius tem mais alguns, mas isso está muito próximo do que é feito lá fora. Fizemos 3 casos aqui, Cleber. 3 casos, então praticamente fizeram mais casos que a gente aqui, Vitor. Estamos juntos. E assim, é uma estratégia que faz todo sentido, né, numa paciente como essa. A paciente que iria para uma segunda retroca valvar mitral. Nós sabemos que a curva de mortalidade ela aumenta um pouco na primeira retroca, mas quando a gente vai para a segunda retroca, vocês lembram bem daqueles estudos de grupos cirúrgicos, a curva ela faz um pico, né? Então, foi fundamental se oferecer esse tipo de estratégia, e uma pena que ainda poucos cardiologistas conhecem isso. Poucos cardiologistas têm a ideia de que você pode oferecer um procedimento menos invasivo para tratar uma prótese degenerada mitral. Lembrar que essa válvula é a mesma válvula que é usada na TAV, só que ela é colocada, né, ao contrário, obviamente, e existem outras próteses que podem chegar aí até para o tratamento de doença nativa mitral, mas que nós não temos ainda aqui no Brasil. De qualquer modo, só te parabenizar, Vitor, pela experiência aí que vocês estão tendo com esse procedimento que é novo, mas já quanto antes ele for difundido em reuniões como essa, fazem todo sentido para esses pacientes. Obrigado, Cleverson. Com certeza, a gente tem uma cultura cirúrgica cardíaca aqui muito forte, né? Ensinada, inclusive, desde a faculdade aqui da universidade, né? A cirurgia cardíaca aqui é muito forte. Então, a gente tem muito paciente operado, né? Tem reumático, não reumático, e, eventualmente, alguns desses pacientes vão precisar da gente, né? Então, é bom divulgar isso realmente, porque é uma alternativa para os mais idosos ali, ou acima da 3ª, 4ª cirurgia, mesmo em reumáticos, né? Bem, agora eu gostaria de ouvir a doutora Olga, né, que assim, cedeu seu precioso tempo para estar aqui com a gente, porque ela faz um malabarismo que eu vou contar, né? Mas coordenar a cardiologia de tantos hospitais, tantos, né, que eu não sei nem se ela sabe a conta de quantos hospitais a rede tem realmente, porque cada semana entra mais um, mas ela consegue juntar todo esse pessoal e fazer uma coordenação de altíssimo nível. Eu queria ressaltar, viu, Olga, que nós estamos prestigiados também aqui pela presença do Dr. Paulo, né, nosso diretor, além de Leonardo, quer dizer, todo mundo aqui prestigiando a nossa reunião. E aí, Olga, o que é que você achou do caso? O que é que você achou da estrutura da nossa cardiologia? Obrigada, Souza. Parabéns ao Vitor pela apresentação e parabéns assim, a toda a equipe do hospital pela condução do caso, como você mesmo comentou, e o Cleverson no início, de toda essa jornada do paciente, né? Desde da dificuldade inicial do diagnóstico, da estabilização da paciente, do momento de solicitar os exames e o hospital ter essa disponibilidade. E o importante, o Heart Team, que eu acho que esse é um grande diferencial quando a gente consegue juntar a expertise de colegas de diferentes subespecialidades da cardiologia. Eu, particularmente, adoro essas reuniões do Heart Team, porque eu faço cardiologia e arritmia, e o Cleverson, eu sempre levo meus casos para ele leva para o Heart Team para a gente estar discutindo com o ecocardiografista, com o médico da imagem, sempre buscando a excelência do tratamento para aquele paciente ali em questão. Então, eu acho que o hospital reuniu todo esse time maravilhoso aí de colegas, conseguindo avaliar através do score que nós temos e do STS, que era realmente um risco alto, e ter a possibilidade de oferecer esse procedimento que, como o Cleverson disse, é um número pequeno ainda em todos os hospitais, e vocês aí já estão com o 3º, realmente parabéns. E a sorte que também, né, da publicação do estudo River,
e da gente ter uma certa segurança agora do que fazer nesses pacientes. A gente até achava que dava para fazer, e já fazíamos no paciente com prótese biológica e FA, mas no procedimento pairava uma dúvida. Então, apesar do River ainda ter algumas limitações, até porque era um grupo de pacientes ainda com Chades-Vasque baixo, mas ele realmente tem o potencial de mudar aí as diretrizes, porque foi o primeiro estudo, e aí também muito nos orgulha, né, porque é um estudo brasileiro, conduzido em 49 centros, que já nos respalda para iniciar e mudar a anticoagulação. No caso dessa paciente foi mudar, que ela tomava Marevan, então ainda foi um benefício maior a gente escolher um fármaco tão eficaz e que aí vai agregar mais segurança para essa paciente. Então, parabenizar toda a equipe, realmente essa integração da cardiologia, a construção do Heart Team, a humildade que a gente tem de ouvir realmente a opinião de todos os colegas para construir o melhor tratamento para a paciente, que é a nossa função ali, está oferecendo o melhor. Então, além de parabéns, eu fico assim muito orgulhosa, eu acho que eu e o Cleverson, de ver toda essa condução do caso e o resultado que essa paciente teve. Obrigado, doutora Olga, pelas palavras. É isso, obrigado, Olga, pela palavra. E realmente foi bom você enaltecer o papel do Hakim. Eu queria que uma brecha para parabenizar Roberto Sintra, que ele, sem dúvida nenhuma, foi o idealizador do nosso Hakim e conduz aí com muita firmeza, né? E está dando certo. Então, isso é que é importante, nos ajudando muito, né? Bem, eu gostaria de abrir aí para comentários, para algum questionamento. Zé Augusto, você que era o clínico da paciente, quer comentar alguma coisa? Eu acho que já foi dito tudo, né? Eu acho que a gente está com um time de primeira, né? De A a Z, como se fala. Foi uma integração muito profícua, né? A paciente, do ponto de vista científico, ela recebeu o melhor. Tenho certeza que do ponto de vista humanístico também, né? E foi tudo muito bem compartilhado. A filha dessa paciente é uma advogada, né? Todo mundo aí participou dessas decisões com a filha, então a gente pôde oferecer o que a gente tinha de melhor, colocando as potenciais incertezas, né, do resultado. É muito fácil apresentar o resultado agora, deu tudo certo, mas na hora da tomada de decisão isso é muito crítico. E eu acho que mostra a força da cardiologia sergipana, né? Já praticamente, né, Souza, na terceira geração, eu acho que a gente pode dizer isso, o pessoal jovem aí assumindo de forma muito madura, com muita responsabilidade e com muita motivação. Então, todas essas inovações que eles estão trazendo, a gente que já está, digamos, com um caminho andado, a gente tem se beneficiado muito disso. Então, o que eu realmente vaticino é que a gente vai ter uma cardiologia cada vez mais integrada, é isso que a gente tem que se manter, e agora integrada à rede DO, né, uma rede com um potencial de crescimento muito grande, aí com você, Olga, o Cleverson, também nos ajudando nesse crescimento. Eu acho que eu visualizo um futuro de muita esperança para a cardiologia nacional, integrando sempre a melhor ciência disponível e o humanismo, a transparência, esse acolhimento com a família, com o paciente. Eu acho que a gente tem tudo para contribuir com a sociedade. Isso, perfeito, Zé Augusto. E a doutora Olga pode ter, aqui também respaldar que a gente já pode fazer quase tudo pela cardiologia, né, do nosso paciente, mas se houver necessidade de alguma intervenção, algum procedimento diagnóstico que ainda não, eventualmente não precise de complementação, nós temos hoje aí, né, um respaldo da rede muito grande, né? Então isso, sem dúvida nenhuma, é uma tranquilidade muito interessante para a gente. Tem uma pergunta aqui de Rodrigo. Doutor Rodrigo, por favor.
Fala, Rodrigo. Opa, então, parabéns aí pela apresentação. Boa noite, Souza, boa noite, algo especial, né, Cleverson, os convidados aí. Então, Vitor, eu tinha, na verdade, um comentário, outro, mas mais umas dúvidas técnicas aqui. Eu acho que uma primeira coisa que é legal que você frisou, acho que até para o cardiologista clínico, né, é o fato de todo o procedimento ser feito por via venosa, ou seja, não se mexe na rede arterial do paciente, que é interessante, porque isso é comum para quem faz eletrofisiologia e às vezes não está muito no imaginário do cardiologista clínico, né, que a gente usa em 90% das vezes acessos venosos. Uhum. Uma outra coisa assim que eu queria, outra coisa que do ponto de vista clínico, outra pergunta que eu me fiz é se não valeria a pena ter feito até uma cardioversão elétrica nessa paciente, já que você arrumou do ponto de vista valvar e ela tinha um átrio de um tamanho aceitável. Enfim, a gente acaba tentando otimizar ao máximo, é uma questão que é controversa, mas talvez seja conveniente discutir o ponto. Agora, questões técnicas assim, que eu queria te colocar. Assim, primeiro, se vocês têm alguma evidência, nem que inicial, sobre durabilidade dessas próteses. Uma outra curiosidade é se não existe alguma prótese que tenha um formato diferente na porção septal, exatamente onde ela vai encostar na aorta, do tipo, se ela é mais encurtada ali para evitar esse efeito de você acabar restringindo a área da via de saída do ventrículo esquerdo, né? E se faz uma prótese assimétrica nesse ponto, você pode ter menos problemas técnicos, tem mais liberdade de tratar o paciente. E, por fim, se você usa, de fato, como referência para implantar a própria linha da bioprótese prévia, ou se é um mix de informação, a imagem do eco, que você junta, ou, enfim, como é que é isso aí? Rodrigo, eu acho que essas suas 18 perguntas foram bem um compêndio das perguntas, assim, algumas das mais feitas até em congresso, né? Então, vou tentar organizar aqui na minha cabeça para te responder. Primeiro, a gente não considerou cardioverter a paciente, ela tem uma frequência cardíaca de 60, uma FA de longa data, né, mesmo com aquele átrio não tão remodelado. Podia ser que a gente ganhasse aí uns 20 a 30% de débito cardíaco se ela voltasse para ritmo sinusal, mas a gente não quis submetê-la a sedação só para isso, já que a gente estava programando uma intervenção mais definitiva na válvula, certo? As próteses, né, estão sendo desenvolvidas inúmeras próteses, tá, dedicadas para mitral. Como todas as próteses, inclusive com o início da TAV, né, as próteses são muito calibrosas e atualmente só são possíveis pela via transapical, que é aquela via cirúrgica em que é feita uma incisão no ápice do ventrículo esquerdo para um acesso direto para a válvula mitral, né? Já tem várias aí em estudo, outras já sendo liberadas com CE Mark, e são próteses realmente com anatomia muito diferente da habitual, que a gente está acostumado a ver, inclusive, essa parte de ancoragem, certo? Mas a gente não tem nada disponível no momento no Brasil, tá? Com relação à obstrução da via de saída do VE, o que obstrui realmente não é a prótese implantada, certo? O que obstrui a via de saída do VE é o folheto da prótese antiga, né? Quando você rebate esse folheto em direção à via de saída do VE, é isso que causa obstrução. Então, não importa muito assim, a altura dessa prótese, né? Se a gente colocou uma tamanho 26, uma tamanho 29, isso não vai importar muito durante o procedimento para a questão da via de saída do ventrículo esquerdo. O que importa é a anatomia realmente da prótese antiga e essa relação com o septo, certo? Essa prótese que nós implantamos é uma prótese desenvolvida inicialmente para tratar a válvula aórtica nativa, né? Estenose aórtica calcificada degenerativa. Não foi feita para tratar a válvula mitral, tá? A válvula mitral, a calcificação da válvula mitral é totalmente diferente da aórtica, né? Então, quando existe, que a gente chama de MEC, que é o Mitral Annular Calcification, é uma calcificação bizarra, né? Muito difícil de ancorar uma válvula, diferente da aórtica, e com desfechos clínicos muito ruins. Então, a gente tem utilizado só para tratar pacientes que já têm uma bioprótese mitral prévia, né, que é o que a gente chama de valve in valve.
Então, uma válvula dentro da outra válvula. Essa é a situação que a gente usa na mitral, esse tipo de prótese, que é a Sapien 3, que foi essa demonstrada aí. E a gente utiliza, sim, aquela linha radiopaca, né, aquela marcação para guiar o implante, né, e para guiar também a gente utiliza, por incrível que pareça, né, a tecnologia está avançando, a gente utiliza um aplicativo, tá? Existe um aplicativo chamado Valve-in-Valve Mitral, que você coloca o tipo de prótese implantado na paciente, né? No caso dessa paciente era uma Braille, que não existe nem nesse aplicativo, né? Foi uma prótese brasileira da Braille, mas existem aquelas outras próteses, Biocor, St. Jude, vários tipos de próteses. Se for alguma dessas próteses, você coloca no aplicativo, e o aplicativo estima para você o tamanho da nova prótese a ser implantada, e ainda te dá visualmente o local de implante, a altura do implante dentro da sala de hemodinâmica. Não sei se o Cleverson quer complementar alguma coisa das respostas aí, mas acho que é isso. Você falou tudo, Vitor. Eu só complementaria essa questão da obstrução da via de saída, que às vezes pode ser muito temerário, mas do ponto de vista estatístico, isso acontece em menos de 1% dos casos, porque tem todo esse planejamento prévio, né? E naqueles que você acha que é muito limítrofe, você pode fazer algumas estratégias, como, por exemplo, fazer uma alcoolização septal, ou diminuir, se tem um septo muito, septo sigmoide, assim, um septo muito avantajado. Mas esse tipo de complicação é mais comum naqueles rings, né, e na calcificação maciça, como o Vitor falou, que tem os anéis de válvula de anuloplastia, principalmente para paciente com insuficiência mitral secundária, que colocou em algum momento. Aí você não tem muito ancorar essa prótese que você está colocando, ela acaba se expandindo até um pouco mais, e aí você ter mais chance de fazer essa obstrução de via de saída. É muito raro, mas não é porque é muito raro que você não tem que tomar todos os cuidados no planejamento, como o Vitor bem demonstrou. Obrigado, Cleverson. Opa, Vitor e Cleverson, eu tenho uma dúvida, assim, mais uma curiosidade. Quando você faz aquela pós-dilatação, né, aquela pós-dilatação, eu fico, assim, minha preocupação, isso não corre o risco de lesar o folheto da prótese? Porque você usa um balão, como você mesmo falou assim, é um balão pouco complacente, exatamente para que fique bem ajustado no anel. E aí eu digo, poxa, se na dilatação inicial você amassa os folhetos da prótese antiga, o receio que eu tinha se faz nessa pós-dilatação, se os novos não correm o risco também de sofrer algum dano. É mais uma curiosidade. Existe, doutor Souza, assim, a gente tenta sempre evitar a pós-dilatação, né? Principalmente em TAV, depois que a gente implanta a válvula, você não quer, de jeito nenhum, estressar aquele folheto recém-implantado. Então, folheto de pericárdio porcino, bovino, enfim, que foi preparado com muito cuidado, né, pela empresa que faz a prótese, você não quer jogar uma alta pressão nele ali, né, para lesá-lo. Mas no caso da mitral, né, a mitral, essa válvula, essa pós-dilatação praticamente é mandatória, certo? Porque você tem que ter certeza que não vai ficar nenhum leak ali. O átrio esquerdo e ventrículo esquerdo são câmaras o átrio esquerdo de menor pressão, então o fluxo transmitral é um pouco menor aí, né, do que o transaórtico. Então você quer ter certeza que todo aquele tecido degenerativo, aquele pannus, né, que fica ali, seja bem expandido e cole mesmo na válvula antiga, certo? Eu concordo que tem que se evitar, mas uma pós-dilatação, acho que em mitral não vai ter trabalho, né, Cleverson? Mas em aórtica já deve ter alguma coisa mostrando degeneração talvez mais precoce, não sei se tem alguma coisa. Essa sua pergunta foi realmente de professor, porque no começo, Souza, a gente tendo como base a TAV, que a gente tem mais tempo aí de experiência, caminhada, a gente pós-dilatava muito mais até do que às vezes pré-dilatava. E hoje a intervenção caminhou no sentido de que a gente pré-dilata muito isso para a órtica, para evitar pós-dilatação, porque parece, por alguns registros, agora que a gente está com acompanhamento chegando aí a 10 anos das TAVs,
que aquelas válvulas que foram pós-dilatadas, talvez, é uma hipótese, podem degenerar mais precocemente. Na mitral, os nossos casos aqui, a gente tenta colocar um pouco mais de volume na liberação da prótese e tem evitado pós-dilatação, mas é um outro cenário, o shear stress é diferente, aí talvez não tenha tanta influência, mas mesmo assim a gente tem procurado evitar a pós-dilatação, a não ser que realmente fique lá no eco 3D, mostre que tem alguma regurgitação paravalvar, que possa te dar, ter algum impacto prognóstico aí, sem dúvida, acho que vale a pena pós-dilatar. Porque o link paraprotético é tudo que o clínico não quer depois, né? Que você vai fazer aquela famosa auscultada, depois para ver se tudo dá certo, e fica com aquele riso amarelo, né? Porque o sopro está, às vezes, né, com a mesma intensidade. Bem, alguém mais quer fazer algum comentário? Doutor Lauro, o senhor que é o nosso decano aí, quer falar alguma coisa? Souza, eu queria parabenizar a Vitor e toda a equipe pela condução desse caso, de encher os olhos, eu que estou militando na cardiologia há quase 46 anos, não imaginava que uma insuficiência mitral aguda ia ser corrigida percutaneamente com tanta técnica, com tanto aparato e com segurança. Algumas das minhas perguntas o Rodrigo já perguntou, já foi respondido. Eu quero só parabenizar e dizer que estou muito feliz porque eu vejo a cardiologia do São Lucas cada vez mais no cenário nacional e internacional. Parabéns a toda a equipe. Muito bom. Obrigado. Bem, pessoal, viu algumas características da nossa equipe, que sempre tem hora para começar e hora para terminar. Então, eu gostaria de agradecer, parabenizar mais uma vez a apresentação de Vitor Vale, agradecer a presença honrosa e os comentários aí pertinentes e preciosos da doutora Olga e do doutor Cleverson, agradecer a presença de todos e só vou passar aqui para o doutor Paulo aqui ter a honra de fechar essa reunião maravilhosa. Paulo, por favor. Souza, queria parabenizar a Vitor, agradecer também a você pela organização, agradecer a presença aí dos nossos ilustres convidados, Olga, Cleverson. Eu acho que, apesar de não ser médico, a gente se encanta, né, com essa capacidade de reunir as pessoas e de produzir um resultado através do esforço de cada um. Eu acho que esse tem sido a labuta do São Lucas, eu acho que é a labuta da Rede Dorner, tentar juntar as diferenças e harmonizá-las, né, na melhor solução possível. Fico muito contente, né, de a gente poder estar tão integrado e, ao mesmo tempo, não apenas integrado localmente, mas integrados numa solução de continuidade maior ainda, né, assim, junto da retaguarda que a Rede Dorner pode nos oferecer. Queria também agradecer aos colegas aí de vocês, né, aos amigos que prestigiaram essa reunião tão bacana, e é isso, eu acho que é tocar para frente, né, muito obrigado pelo apoio, né, pela disponibilidade de todos, e parabéns mais uma vez. Passa você, Souza, para fazer aí a despedida final. Boa noite a todos. Eu vou pedir que a doutora Olga faça a despedida final aqui, que é toda hora que a gente pode dispor da presença dela aqui na nossa reunião. Olga, você é que vai fazer a despedida final aí da reunião. Não, eu sou a convidada, você faz a despedida final. Eu estou, assim, maravilhada realmente com a reunião e com toda a condução do caso e a discussão que se travou aqui durante 1h15. Realmente nos orgulha muito, né? Eu e o Cleverson já tínhamos conversado isso antes, e eu acho que isso é o que nos impulsiona para manter a cardiologia DO crescendo, né? É um desafio, como você falou, extenuante. A gente roda aí o Brasil todo, às vezes a hemodinâmica vai junto também, mas isso é que nos impulsiona, ver uma sessão dessa, ver a condução do Heart Team e o resultado. Realmente é um combustível. Bem, obrigado. Então, vocês viram que eles querem estar presentes quando essa reunião voltar. Então, aqui isso aí é um compromisso aqui, ó,
feito em público, né? Vamos cobrar a vinda deles aqui. E, pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença de todos e com fé em Deus, na próxima semana, às 18 horas, estaremos aqui para mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas. Boa noite. Obrigado a todos. Parabéns. Boa noite, parabéns. Tchau, tchau. Boa noite.